você governa um Estado, a sua tarefa, entre tantas, é a mediação, é a tentativa de resolver escutando todos, porque você governa para toda a população. Você não governa para a Localiza, você não governa para algumas drogarias no Estado, você governa para todo mundo. Igual foi meu espanto ao ter notícia logo cedo de que o governador, né, Romeu Zema, começou a semana atacando os profissionais da educação. Então, eu queria fazer alguns esclarecimentos. Na sexta foi a secretária, hoje foi o governador. Quer dizer, a primeira observação é utilizar, né, o poder político do governador e do governo, através dos seus secretários, para tentar fazer essa disputa de opinião mentindo. Não é tarefa de secretário ou governador de Estado mentir para a população. Então, o governador começa dizendo o seguinte, sobre o reajuste do servidor, isso está na página oficial dele no Instagram, sobre o reajuste dos servidores públicos de Minas Gerais e o piso da educação, é preciso esclarecer algumas coisas. Aí começa, esse é o título, em negrito começa o texto. Cuidado com as fake news, daqueles que só se interessam por votos. Os servidores públicos merecem respeito, que começa por dizer a verdade, sem mentiras ou ilusão. Por isso, prefiro ter pulso firme, sendo responsável com o futuro, do que voltar ao desequilíbrio do passado que nos afundou em dívidas e falta de serviços para os mineiros. Bem, primeiro é preciso esclarecer que quem mente à população é o governador. O governador foi à imprensa no final do ano passado e, durante uma entrevista, ele mentiu ao dizer que ele pagou auxílio para as professoras pagarem a sua conta de telefone. Nós solicitamos esclarecimentos ao governador. Esse esclarecimento nunca foi prestado. Nós ainda queremos saber qual o valor do auxílio, por quanto tempo as professoras receberam auxílio, qual foi a verba vinculada no orçamento para o pagamento desse auxílio. Ele nunca respondeu. Aqui, no dia 1º de dezembro do ano passado, a secretária de Educação disse que não havia recursos do Fundeb para o pagamento de empresas, como a empresa de Feira de Santana, que foi contratada. A gente abre o portal da transparência, vê o recurso que foi pago ao projeto Somar o ano passado e, portanto, a essa empresa, o dinheiro é do Fundeb. Então, a mentira é a forma de fazer política desse atual governo, que, inclusive, vem ao parlamento e mente para o parlamento e, portanto, para a sociedade. O desequilíbrio do passado me espanta a falta de coerência, porque quem desequilibrou o Estado é quem faz parte do governo Zema. Quem desequilibrou o Estado, acabando com o fundo de previdência, acabando com o dinheiro do IPSENG, promovendo um endividamento do Estado que chegou ao limite, foi o choque de gestão. Foram os 12 anos do governo PSDB. Então, ele se alia, porque parte do seu secretariado é vinculado ao PSDB. O PSDB é líder do governo aqui na casa, ou foi, ou nunca se sabe, mas ele se alia a quem quebrou o Estado para agora fazer afirmações de que o desequilíbrio do passado que nos afundou em dívidas e falta de serviço para os mineiros. Ele ainda continua. Reajuste de 10%, agora já é o texto do governador. É hoje o limite que o Estado consegue pagar para todos os 600 mil servidores ativos e inativos e terá impacto de 5 bilhões nas contas de Minas. Sobre a educação, cabe destacar que, após 2 anos de pandemia, com aulas não presenciais na maior parte do tempo, é irresponsável que sindicatos fomentem greve justamente no momento da retomada do ensino na rede pública estadual. Aqui, ele tenta trazer uma falsa ideia de que a professora não tem capacidade de pensar por si mesma. Então, tem um sindicato que fala por ela, tem um sindicato que a manipularia e a induz a fazer a greve. Isso é desrespeitoso, porque nenhum sindicato consegue impor
a sua visão de mundo, manipular uma categoria, colocar 10, 15 mil pessoas por semana aqui na parte externa, pessoas que viajam 8, 10 horas de estrada, passam o dia inteiro em atividades em Belo Horizonte e depois vão viajar mais 8, 10, 12 horas de estrada para voltar aos seus municípios. Cada professora, cada auxiliar de serviços sabe o que recebe, sabe que está há anos sem o reajuste do piso salarial e, portanto, ela sabe lutar pelos seus direitos. Então, essa tentativa de desqualificar os sindicatos é ridícula. Aí ele continua, Minas cumpre a lei, inclusive, vem pagando acima do piso nacional dos professores, que é referente a 40 horas por semana. Aqui o salário base inicial para o cargo de 24 horas é R$ 2.135, enquanto o piso estabelecido até 2021 equivale a 24 horas, seria de R$ 1.731. Olha, gente, Constituição do Estado... A Constituição do Estado, no artigo 201-A, parágrafo 1º, considera-se como jornada de trabalho para fins de percepção integral. O governador acho que não sabe o que é integral. Do piso salarial, que se refere ao caput, a jornada de 24 horas semanais. Alguém tem dúvida no texto que eu acabei de ler? Alguém é possível ter uma interpretação diferente do que o piso é devido integralmente para a jornada de 24 horas? Está escrito na Constituição do Estado. De fato, eu não consigo explicar às pessoas que sempre me perguntam como é que você tem um governador que descumpre a Constituição e fica por isso mesmo. Fake news é o governador, que não lê a Constituição e tenta induzir as pessoas a um erro de opinião por uma postagem como essa. Então, não existe proporcionalidade, como ele tenta argumentar permanentemente. Aí ele ainda diz que esse pagamento é proporcional ao tempo trabalhado conforme o entendimento da justiça. Que justiça, Zema? Eu já perguntei isso aqui porque, Sávio, comigo, os secretários de Estado, titulares de pasta, eles não aparecem nas minhas audiências. Não sei se é medo, se é falta de zelo, é não se importar, eu não sei qual é o motivo. Eles mandam representantes. E veio uma representante da CEPLAG, uma subsecretária, que falou essa mesma coisa do Zema. Eu perguntei a ela, qual é a decisão? Qual é a decisão judicial que embasa o que o governo está afirmando? Ela não soube me responder. Ela não soube dizer quais decisões, porque elas não existem. As decisões que existem são o contrário, reconhecendo a integralidade do piso a partir da Lei 21.710 de 2015. Então, é muito importante, quando a gente quer governar um Estado, a gente conhecer a Constituição. Ou, depois que ganha a eleição, o governador deve ganhar uma Constituição, a gente ganha. Eu ganhei uma Constituição vermelhinha, Constituição do Estado e um regimento interno. Eu imagino que o governador também ganhe uma Constituição. Se não ganha... Vermelhinha não é? Não sei, a minha foi vermelha, né? Bonita, da Assembleia. Coloca uma cor laranja. Então, coloca uma capa laranja e dá para o governador. Porque não é possível ser governado por quem não conhece a Constituição Federal. Isso aqui tinha que ser responsabilizado. Precisa ter alguma responsabilização para o governador ir nas suas redes sociais mentir para a população o contrário do que a Constituição estabelece. Aí ele fala, também estamos pagando férias prêmio atrasadas e fizemos o rateio do saldo do Fundeb, dos profissionais da educação do final do ano. A gente não sabe quem ele está pagando, porque a gente pede cronograma aqui, não apresenta. A gente pede um planejamento, não apresenta. Eu recebo todo dia questionamento de servidores que esperam há anos o pagamento de suas férias-prêmio e elas nunca sabem quando elas receberão. Então, a gente não sabe quem, de fato, o governador esteja pagando. E ele só não tem férias-prêmio do período, muitos servidores para receber férias-prêmio do período dele, porque ele não aposenta as professoras. Vocês sabem disso. O governo ficou de 2019 a 2021 sem
fazer as aposentadorias devidas. Se você não aposenta, você não tem nenhum direito para acertar com o servidor. Então, é fácil fazer um cronograma, considerando que ele congelou o pagamento de aposentadorias durante o governo dele. O governo nos tem como se nós fôssemos idiotas, como se nós não pensássemos ou não tivéssemos acesso às informações. Eu acho uma falta de propósito o governador citar Fundeb, o saldo do Fundeb, quando nós realizamos essa audiência, que era de 1,7 bilhão. Todos os secretários disseram, não se comprometeram com o rateio do Fundeb. O subsecretário de Fazenda ou de Planejamento e Gestão, veio aqui na comissão dizer que não poderia fazer o rateio do Fundeb, porque o dinheiro já estava comprometido. Estou finalizando. O dinheiro já estava comprometido. Então, eles vêm aqui, eles mentem sobre a situação do Fundeb, não prestou contas ao Conselho do Fundeb, indicando claramente dos 70% como foi a remuneração, para que pudesse ter uma correta fiscalização. Então, eu lamento muito que os profissionais da educação tenham que conviver com esse tipo de gestor, que vem nas suas redes, mente a respeito da vida, da categoria, da Constituição do Estado, e ainda tenta fazer essa falsa ideia de que as pessoas não sabem dos seus direitos. Então, eu quero agradecer os colegas pela paciência, mas eu achei muito desaforo. A categoria ela não tem acesso a esse espaço de fala. E, portanto, é o nosso dever expressar a indignação daqueles que se indignaram com essas falsas afirmações do governo do Estado, no caso, através das suas redes oficiais. Então, eu queria só começar a semana contando sobre a Constituição do Estado e levando uma cópia. Acho que eu vou fazer isso. Eu vou dar uma cópia de presente da Constituição do Estado para o governador e para cada secretário de Estado.